Queridos, nós vamos ler agora na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 a 16. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos conduza na compreensão do que nós acabamos de ler. Ó Pai, de fato grande é o mistério da piedade, e se o Senhor não nos revelar, continuará a ser misterioso. Por isso pedimos a iluminação do Teu bendito Espírito Santo, para que possamos enxergar com os olhos do coração aquilo que o Senhor revelou, desvendou aqui nas Escrituras. Nos ajuda a compreender, aprender e aplicar a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na passagem que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo, primeiro, diz a razão pela qual ele escreveu essa carta a Timóteo, explica por que as instruções que ele deu a Timóteo são importantes, revela a natureza das igrejas locais, o que é que são as igrejas locais, e faz um resumo da verdade eterna de Deus sobre Cristo, que ele chama do mistério da piedade. Ou seja, embora seja uma passagem curta, mas ela é bastante recheada de temas e assuntos importantes, interessantes e que exigem o nosso cuidado. Nosso alvo essa noite é tentar compreender esses pontos dentro do tempo que nós temos. Nós vamos começar então com a razão pela qual Paulo escreveu essa carta a Timóteo, que ele declara aí nos versos 14 e 15. Eu te escrevo essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Conforme temos dito desde o começo dessa série de mensagens, Paulo tinha deixado Timóteo de passagem na cidade de Éfeso para colocar em ordem algumas questões relacionadas com as igrejas daquela cidade. Isso envolvia a confrontação de falso mestre, envolvia a organização da liderança local, envolvia orientações sobre como determinados grupos da igreja deveriam ser abordados e instruções e encorajamento ao próprio Timóteo. O ponto é que Paulo, na verdade, quando ele deixou Timóteo ali em Éfeso, ele ia rumo à Macedônia e ele planejava voltar e ele mesmo fazer esse trabalho de organizar a igreja ou as igrejas que estavam lá em Éfeso. Mas ele sabe que poderia demorar. Ele tem receio de que os negócios que vão levá-lo à Macedônia tomem mais tempo do que deveria, e aí a situação de Éfeso, que era um pouco urgente, ficaria sem atenção. Então o que ele faz? Ele escreve essa carta para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, em breve eu espero estar aí com você, para nós colocarmos tudo isso aí em ordem. Mas no caso de eu me tardar, se eu demorar, então aqui estão as instruções sobre como você deve, ou como se deve proceder na casa de Deus. Essa expressão proceder significa como se deve agir, como se deve comportar, como se deve andar na casa de Deus. É importante que desde cedo nós vejamos que Paulo está usando a expressão casa de Deus no sentido da igreja local. Alguns estudiosos vão querer dizer que casa de Deus aqui se refere à igreja mística, à igreja invisível, à igreja de Cristo. E, entretanto, não faz sentido Paulo escrever uma carta para Timóteo dizendo assim: essa carta está dando instruções sobre como você deve proceder na igreja invisível. Não é? Então é óbvio que casa de Deus aqui se refere às igrejas locais, em particular à igreja de Éfeso, onde Timóteo estava encarregado de orientar, de instruir e colocar as coisas em ordem. Aqui nós temos uma passagem, então, na Bíblia, em que uma igreja local, ou as igrejas locais, elas são chamadas de casa
de Deus. E é óbvio que Paulo aqui não está falando de nenhum prédio, de nenhum edifício, embora nós evangélicos temos esse cacuete de nos referir ao lugar que nós temos para nos reunir como sendo o templo, a casa de Deus e assim por diante. É claro que Paulo não tinha isso em mente, até porque os cristãos nessa época, como é sabido de todos, eles não tinham um local próprio, designado, separado especialmente para o culto a Deus. Eles se reuniam nas casas, se reuniam em praça pública quando podiam, se reuniam ao ar livre, no anfiteatro, onde, às vezes em cavernas durante a perseguição, as perseguições, onde a oportunidade se lhes oferecia. Então, casa de Deus não significa prédio aqui, não significa uma construção. Isso é importante porque, com frequência, pessoas mal informadas a respeito da história do cristianismo, quando nos ouvem falar a respeito da igreja, elas imediatamente pensam que nós estamos falando do prédio, nós estamos falando das instalações, não é? E aí eles têm uma reação nem sempre muito tranquila. Alguns nos criticam de idolatria ou que nós estamos prendendo Deus a um lugar. Na verdade, todo crente esclarecido sabe que Deus não está preso em nenhum lugar físico, em nenhuma edificação. Na verdade, a igreja local ela é chamada de casa de Deus porque Deus habita no seu povo, independentemente de onde esse povo se reúna. Então, onde os cristãos de uma localidade se reúnem para juntos se admoestarem, se instruírem, celebrarem os sacramentos como o Jesus Cristo mandou, se discipularem, adorarem e servirem a Deus, ali é a casa de Deus, ou seja, é o local onde Deus habita, é onde estão os filhos de Deus, a família de Deus. Então é nesse sentido que a igreja local, as igrejas locais, elas são chamadas de a casa de Deus. Então aqui está a razão pela qual Timóteo recebeu essa carta de Paulo. Ele precisa ser instruído sobre como se deve proceder nas igrejas, que são a casa de Deus. Note que aqui no texto bíblico não fica certo se Paulo está dizendo: estas coisas eu estou te escrevendo para que você saiba como você deve proceder, ou se Paulo está dizendo de maneira geral, para que se saiba como todo mundo deve proceder na casa de Deus. De fato, é indefinido na língua original, tanto é que você vai ver que algumas versões elas variam. Algumas dão a impressão de que essa é uma ordem para Timóteo, outras vão dizer que é alguma coisa para todo mundo. Eu prefiro essa última explicação, porque ela inclui também, é claro, a participação de Timóteo. Paulo está dizendo: eu escrevo essas coisas para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. Você e os membros da igreja de Éfeso, ou seja, é uma aplicação geral. Mas por que é tão importante para Paulo organizar isso? Por que é importante para ele normatizar o procedimento nas igrejas? Será que não deveríamos deixar as igrejas seguirem o seu próprio caminho, cada um fazer o que acha melhor? O Espírito Santo, afinal, não está na igreja, ele não guia a igreja, não dá impulsos à igreja, e assim as pessoas têm as suas próprias ideias de que cada um adora a Deus da forma que deve adorar. A existência desse versículo na Bíblia já mostra como é falaciosa essa ideia, que é muito comum hoje. As pessoas acham que tentar organizar as atividades de uma igreja, estruturar uma igreja, ou institucionalizar a igreja, isso é coisa humana, ou é coisa que vai atrapalhar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai guiar em todas as coisas. Ora, ninguém conhecia ou confiava mais no Espírito Santo do que o apóstolo Paulo. Entretanto, quando ele escreve a Timóteo, ele não diz assim: ora que o Espírito Santo vai botando tudo no lugar. Não, ele diz: olha, você tem que fazer assim. E aí ele sai dizendo exatamente como é que Timóteo deveria instruir os crentes, de que maneira eles deveriam proceder. E há muitas instruções aqui nessa carta e na segunda, a Timóteo, que são destinadas exatamente à condução da vida da igreja. Como é que as igrejas locais deveriam organizar as suas atividades, como é que elas deveriam cultuar, como é que deveriam tratar os membros, que atenção se deveria dar a um grupo ou outro, e assim por diante. Então, diante disso, diante desse fato de que é necessário proceder corretamente dentro da casa de Deus, ou na casa de Deus, que são as igrejas locais, Paulo em seguida apresenta
a importância de se fazer isso. Ele destaca a importância de fazer isso, lembrando a Timóteo o que são as igrejas locais. O que são as igrejas locais? Veja no verso 15. Eu te escrevi para que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele acrescenta, por ênfase, que é a igreja do Deus vivo. Olha aí, Timóteo. Não é coisa pequena, não. Eu estou falando da igreja do Deus vivo. E aí acrescenta ainda mais, a coluna e o baluarte da verdade. Então, essas duas definições da igreja, que ela é a igreja do Deus vivo e que ela é a coluna e baluarte da verdade, tem como objetivo ressaltar a importância de nós procedermos corretamente. Nós não estamos, aqui não é a venda de Dona Maria não na esquina, né, como o pessoal costuma dizer. Aqui não é casa da Noca, não, ou casa da sogra, onde as pessoas acham que pode fazer o que quiser. Não. Existem orientações bíblicas, existem instruções. Deus revela de que maneira Ele deseja que o seu povo o adore, o sirva e se conduza aqui nesse mundo. Então vejamos essas duas coisas que Paulo coloca aqui, esses dois destaques que ele faz para realçar a importância do procedimento correto na casa de Deus. Primeiro é que a casa de Deus, que são as igrejas locais, elas são a igreja do Deus vivo. Aqui Paulo se refere a Deus como sendo vivo, talvez em contraste com os deuses pagãos de Éfeso. Quando Paulo esteve, primeiramente em Éfeso, de acordo com o livro de Atos, ele pregou ali durante algum tempo e Deus abençoou a sua pregação de tal maneira que muitos adoradores da deusa Diana se converteram e provocou uma revolta nos santeiros, né? Mexeu no bolso. O pessoal que vendia santo e ganhava dinheiro com isso estava perdendo clientela, porque todo mundo estava virando crente, né? E crente não vai adorar a deusa Diana. Então, Éfeso era o local da deusa Diana, e eles dizem que era ali que a cidade de Éfeso era guardiã do templo, aliás, da imagem que tinha caído lá do céu do deus Júpiter. Então tinha um templo da deusa Diana lá e tinha uma imagem da deusa Diana. Procura aí na internet a figura da deusa Diana, vê que coisa feia. Mas estava lá. Mas o nosso Deus, em contraste com a deusa Diana dos Efésios, cuja imagem estava lá no templo da cidade, nessa mesma cidade onde Timóteo estava, ele é o Deus vivo. Ele é o Deus verdadeiro. Ele não é um ídolo, ele não é uma imagem, ele não está preso num lugar. Mas ele é o Deus vivo e verdadeiro. E a sua igreja é o seu povo, é o povo que ele amou, que ele escolheu, que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. É isso que é a igreja de Deus. Quando ele fala aqui que é a igreja do Deus vivo, a palavra igreja significa, embora haja um sentido aí que muitas vezes é explorado, é uma palavra grega composta de chamar e para fora. Então, muitos querem usar essa expressão para definir igreja, mas ela, no tempo do Novo Testamento, ela já tinha perdido o seu sentido, né? Já tinha perdido o seu sentido original. Ela significava simplesmente uma assembleia de pessoas. E, portanto, as igrejas, elas são a assembleia do Deus vivo, assembleia do Deus vivo, composta do seu povo. Aqui, quando Paulo fala que as igrejas, que é a casa de Deus, que são as igrejas locais, elas são a igreja do Deus vivo, aqui eu creio que Paulo está fazendo uma referência à igreja de Deus de maneira geral, ou seja, todos aqueles que creram no Senhor Deus, que se converteram, que foram chamados, foram justificados, desde Adão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja do Deus vivo. E aqueles que já morreram, eles já estão na presença de Deus, servindo a Deus, desfrutando das alegrias da salvação, aguardando a ressurreição dos seus corpos. A gente chama de igreja triunfante. Eles já morreram e já estão na presença de Deus. Então, é a igreja, mas é a igreja triunfante. E os vivos estão aqui nesse mundo, em luta contra o pecado, o diabo e o mundo, e nós chamamos de a igreja militante, ou seja, embora esse termo não é bom hoje, não é? Mas é a igreja que está em guerra, ela está lutando contra o mundo, contra o pecado, contra a carne, está sofrendo perseguições, ela está sobrevivendo aqui nesse mundo.
Eles se ajuntam, essa igreja militante, ela se ajunta, os cristãos adoram a Deus, servem uns aos outros, são instruídos na palavra, celebram a ceia e o batismo em comunidades que nós chamamos de igrejas locais. Por exemplo, essa igreja aqui, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ela é uma expressão da Igreja Universal de Deus, não do Reino de Deus, da Igreja Universal, certo? Da Igreja do Deus vivo. Ela é uma expressão, E por isso nós dizemos que essas igrejas, elas estão espalhadas pelo mundo, elas têm diferentes liturgias, elas adotam diferentes estruturas, mas elas preservam as verdades centrais do Evangelho. E aqui está uma diferença fundamental entre os protestantes e os católicos. Você, na certa, já deve ter ouvido algum católico dizer que a Igreja Católica só existe uma, ela está unida, e isso a torna, na verdade, a Igreja verdadeira. Nós respondemos que a união da igreja, ela não é feita por uma hierarquia estrutural encabeçada por um homem infalível, mas a unidade da igreja está naquilo que os cristãos confessam em todo o mundo, ainda que eles se reúnam em comunidades que são distintas com relação ao culto, a maneira de vestir, a localização, a sua organização. Essa é a igreja do Deus vivo, ela está espalhada pelas comunidades locais, que são chamadas de casa de Deus. Aqui eu quero fazer 3 observações importantes. Nem todo mundo que pertence a uma igreja local, ele pertence à igreja do Deus vivo. É possível alguém ser membro de uma igreja, ter o nome no hall de membros, mas ele não é regenerado, ele não é nascido de novo, ele não faz parte da verdadeira igreja, ele faz parte da igreja visível, mas não da igreja invisível, que é a igreja completa, a igreja verdadeira, cujo número e nome só Deus sabe quem são. Então é possível acontecer isso. Também a segunda consequência aqui, segunda observação importante que eu quero fazer, é que todo crente verdadeiro, ele vai procurar estar em comunhão com seus irmãos nas igrejas locais. Olha como Paulo se refere, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Se nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus, nós queremos estar juntos, porque esse é o nosso povo, esse é o povo a quem nós pertencemos, mesmo que sejamos de nacionalidades diferentes ou venhamos de contextos diferentes, mas esse é o nosso povo. Todo crente verdadeiro, ele vai querer fazer parte de uma igreja local, ele vai querer descobrir os seus irmãos, vai querer adorar com eles, participar com eles, ser instruído por eles, crescer com eles, servi-los com os seus dons. E aqui a terceira observação, que é lógica dessas duas primeiras, é que no caso de desigrejados, ou seja, pessoas que rejeitam o conceito de igreja local e não veem qualquer necessidade de estarem ou de fazerem parte de uma igreja local, fica difícil aceitar o fato de que eles são verdadeiramente cristãos. Porque a maneira como o Novo Testamento fala da igreja e diz o que é a igreja, torna claro que as pessoas que professam a Cristo, mas não querem se envolver com a igreja, quaisquer que sejam os argumentos que usam, eles estão descobertos diante de Deus. A não ser que tenha uma razão imperiosa, mora numa cidade onde não tem igreja nenhuma, ou mora lá no meio do mato onde não tem igreja nenhuma. De vez em quando eu recebo um e-mail, uma mensagem, alguém dizendo assim, pastor, eu queria tanto me congregar, eu vivo das mensagens e pregações do YouTube, mas não tem igreja aqui. Eu digo, comece uma, abra sua casa, deve ter mais uns 2 ou 3 crentes aí na cidade, comece o trabalho, não deixa de se congregar por conta disso. Muitas igrejas, que hoje são igrejas saudáveis e grandes e fortes, elas começaram com pequenos começos, com crentes se reunindo nas suas próprias casas. Muito bem, então esse é o primeiro destaque que Paulo faz. Timóteo, você vai ensinar como se deve proceder na casa de Deus. Isso é importante porque a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. As igrejas locais, elas são expressões da igreja invisível, do povo de Deus. Por isso que é importante que se proceda da forma correta dentro delas. O segundo destaque que Paulo dá é que as igrejas, elas são coluna e baluarte da verdade. Está aí no final do verso 15.
para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, já vimos isso, coluna e baluarte da verdade. As palavras coluna e baluarte, elas são usadas aqui como sinônimas, não existe nenhuma diferença significativa entre elas, e trazem a mesma ideia, que as igrejas locais, que são a expressão da igreja do Deus vivo, o alvo delas, o propósito delas, a natureza delas é conservar a verdade, é a ideia de coluna e baluarte, proteger a verdade, a ideia de coluna e baluarte, lutar pela verdade e transmitir a verdade. Deus confiou a verdade às igrejas locais. Onde está a verdade? Como é que ela se transmite? Quem mantém, quem detém a verdade? Está na mão de quem? E Paulo está dizendo, está na igreja de Deus, na casa de Deus, e ele está falando das igrejas, está falando da igreja de Éfeso e de todas as igrejas em geral, as igrejas verdadeiras. Como é que a gente explica isso aqui? Esse ponto aqui de que Deus confiou a verdade às igrejas cristãs. Ele vai definir verdade logo em seguida, no verso 16, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, essa é a verdade. Ele vai fazer uma espécie de resumo do credo, ou da primeira... Aqui nós temos uma das confissões cristãs, ou um credo cristão dos mais antigos, que Paulo aqui vai dizer, essa é a verdade que Deus confiou à igreja. E a tarefa da igreja, como coluna e baluarte da verdade, é receber isso aqui, crer nisso aqui e espalhar isso aqui de geração em geração e lutar pela preservação dessa verdade. Note que logo em seguida, no texto, você tem um capítulo 4, onde Paulo já começa assim: o Espírito Santo diz que vão se levantar homens mentirosos, seguindo espíritos demoníacos e que vão querer rejeitar a verdade. Não é curioso que logo em seguida, depois dele dizer que Deus confiou a verdade às igrejas locais, ele vai falar dos falsos profetas e das tentativas do diabo de corromper essa verdade? E que verdade é essa então? Vamos ver aqui agora o verso 16, que é o meu terceiro ponto. A verdade que Paulo se refere e da qual a igreja é coluna e baluarte, está colocada aqui na forma do que ele chama de um grande mistério que foi revelado por Deus. Veja o verso 16. Evidentemente, como você sabe, Timóteo, é isso que quer dizer. Timóteo, é evidente, né? Você sabe disso. Grande é o mistério da piedade. A palavra piedade aqui é uma palavra que Paulo usa pelo menos umas 5 vezes nessa carta e significa simplesmente o cristianismo. Grande é o mistério do evangelho. Vamos usar a palavra evangelho aqui. Grande é o mistério do evangelho. É chamado de piedade porque provoca piedade em nós. Piedade aqui não é pena, mas é uma atitude pia, de adoração, de serviço e comunhão com Deus. O Evangelho produz isso, por isso, às vezes, o Evangelho é chamado de a piedade. Então, grande é o mistério do Evangelho, que produz uma vida piedosa em nós. É chamado de mistério porque ele estava oculto antes. Essa verdade que Paulo vai desvendar aqui. Ela estava oculta antes, estava presente no Antigo Testamento, estava prevista na lei, foi anunciada pelos profetas, foi antecipada pelas cerimônias levíticas, foi cantada nos Salmos. Todo o Antigo Testamento falava desse mistério, né, que nós vamos ver agora qual é. E Paulo diz que ele é grande no sentido de que ele é glorioso, ele é profundo. Porque ele é a essência da verdadeira religião, é a essência da piedade, do cristianismo, daquilo que Deus nos revelou. Esse mistério é muito grande. E em seguida Paulo canta esse mistério. Eu digo canta porque da maneira como ele colocou aqui, dá a impressão de que ele está que é um hino antigo. Não faz sentido, não parece no português, mas no grego, se você ler em grego, você vai ver que tem uma rima. Vai ver que há um balanço, um equilíbrio aqui entre essas 6 sentenças. Então, tudo indica que ou Paulo compôs esse hino, esse credo, ou ele já se valeu de um credo que já existia antes dele.
e que já era a expressão que já rodava nas igrejas como sendo a expressão mais fundamental do que os primeiros cristãos acreditavam sobre a pessoa de Jesus. E Paulo então se vale disso. Existe algum demérito nisso? De maneira nenhuma, porque na hora que Paulo toma e ele usa aqui, mesmo que não tenha sido ele que fez, na hora que ele coloca aqui, tem a bênção de Paulo, tem o carimbo do apóstolo Paulo aqui, e portanto a inspiração absoluta aqui, inspiração de Deus. Esse hino aqui, ele não é exaustivo. Você nota, por exemplo, que ele não fala da segunda vinda, mas ele pretende narrar a história da redenção de maneira resumida, que é exatamente o que Paulo deseja colocar aqui como expressão do que seja a verdade que Deus confiou à igreja, como coluna e baluarte. Isso que ele vai dizer era um mistério, como eu disse, que estava oculto, mas agora com a encarnação, a ressurreição de Cristo, a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes e o ministério dos apóstolos, esse mistério foi revelado. Esse mistério é revelado. Não existe nenhum mistério na Bíblia que não tenha sido já revelado. Todo mistério na Bíblia é mistério revelado. Todo mistério na Bíblia é mistério revelado. Sempre que Paulo fala, eu vou dizer um mistério, em seguida ele explica que mistério é esse. É a mesma coisa aqui. Grande é o mistério da piedade. E ele então revela esse mistério que Deus confiou à sua igreja, que é um resumo da salvação centrada em Cristo Jesus. Você vai ver que segue uma sequência não muito histórica, mas uma sequência lógica histórica dos fatos principais na vida de Cristo: a encarnação, ressurreição, ascensão, evangelização e glória final. Então, grande é o mistério da piedade, verso 16. E ele começa: aquele que foi manifestado na carne. É uma referência à encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Deus invisível apareceu em corpo humano. Ele está se referindo a Cristo, embora o nome não apareça, mas é óbvio que ele está falando de Cristo. Aquele que foi manifestado na carne. Refere-se a Jesus Cristo na sua encarnação. Ele foi justificado em espírito. A palavra espírito aqui pode significar o espírito de Cristo, o espírito humano dele, ou pode significar o Espírito Santo com E maiúsculo. Você vai ver que, mais uma vez, as versões elas divergem. Você vai, por exemplo, a Almeida atualizada, a Nova Almeida, vai preferir Espírito com E minúsculo, porque acha que é o Espírito humano de Jesus. Já a NVI, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Nova Versão Transformadora, eles vão preferir Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. No final, tanto faz, porque o contraste é com o verso anterior. Ele foi manifestado na carne, mas foi justificado, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. O contraste é entre a humanidade de Cristo e a sua divindade. Ele foi manifestado na carne, portanto ele era perfeitamente humano. Foi justificado em espírito, ou seja, pela ressurreição dos mortos mediante o Espírito Santo. Ficou claro que ele era o Filho de Deus, que ele é Deus. Então, nesse caso, tanto faz espírito com E minúsculo ou espírito com E maiúsculo, a interpretação é a mesma. O primeiro item fala da encarnação, o segundo item fala da ressurreição de Cristo, pela qual ele foi justificado, ou foi apresentado diante da humanidade, com justas razões e provas e evidências de que ele era, de fato, o Filho de Deus. Contemplado por anjos, ou seja, os santos anjos de Deus o adoraram quando ele subiu aos céus. Está vendo a sequência? Encarnação, ressurreição, ascensão. Pregado entre os gentios, esse Cristo que encarnou, que morreu, que ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, adorado pelos anjos, é o Cristo que Paulo, os apóstolos e os primeiros cristãos anunciaram ao mundo todo. Ele foi pregado entre os gentios, não somente aos judeus, que já tinham noção a respeito do Cristo, mas agora para as nações que antes eram ignorantes e que para eles era um mistério tudo isso. Ele foi crido no mundo, os pagãos receberam o Evangelho, creram no Evangelho e juntamente com os judeus agora compõem a Igreja de Deus e finalmente recebido na glória. Aqui se refere à ascensão, exaltação de Cristo à direita de Deus Pai, onde ele recebeu toda a glória. Então, nessas 6 estrofes, Paulo resume o mistério da piedade que foi revelado. Esse mistério, essa verdade, ela ficou devidamente registrada nas cartas que Paulo escreveu
que Pedro escreveu, que João escreveu, que Tiago escreveu, que Hebreus escreveu, que João, já falei, que Judas escreveu, Mateus escreveu, Marcos, Lucas. O Novo Testamento é o registro dessa verdade. E foi isso que Deus confiou às igrejas locais. Vocês seguiram a sequência. Timóteo, eu estou escrevendo essas instruções porque pode ser que eu me atrase. Eu quero chegar aí em Éfeso para ajudar você. Mas se eu atrasar, essas instruções são para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, se deve proceder na igreja. E isso é muito sério, Timóteo, porque a igreja a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, e ela é coluna e baluarte dessa verdade que você e eu conhecemos, que Jesus Cristo encarnou, Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele subiu aos céus e foi adorado pelos anjos, Ele foi pregado no mundo todo, Ele foi crido entre as nações, como por exemplo aí em Éfeso, e Ele voltará em glória, Ele está glorificado, Ele foi recebido na glória. Que seriedade, que importância, que coisa crucial é essa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e eu quero então tirar algumas conclusões dessa passagem. A primeira delas é que a verdade revelada de Deus, o mistério da piedade, está revelado por Deus e registrado na Bíblia de uma vez para todas. Deus não fica de geração em geração revelando o mistério da piedade. Ele revelou de uma vez, fez escrever, e agora o que nos compete é transmitir esse livro, as verdades que estão registradas de maneira infalível nesse livro. É por isso que nós não cremos em novas revelações da vontade de Deus, de novas doutrinas, de novas práticas, de instruções novas que Deus estaria dando hoje modernamente ao seu povo, porque o mistério da piedade já foi revelado, a verdade já foi confiada à igreja. E a igreja recebeu essa verdade, escriturou essa verdade, preservou essa verdade e vem transmitindo essa verdade há 2000 anos. Por isso que nós temos dificuldade quando alguém chega e diz assim: eu tenho uma revelação de uma nova doutrina, ou Deus me apareceu e me ensinou uma coisa que não está na Bíblia, ou Deus me deu uma revelação que nem os apóstolos tiveram. Tem gente, as seitas, quase todas elas começaram dessa forma, começaram dessa maneira. Mas uma das características dos protestantes, e todos nós aqui somos protestantes, é exatamente essa: sola scriptura. O que Deus tinha para nos dizer, Ele já nos disse. E está aqui nesse livro. O que nos cabe é recebê-lo, estudá-lo, crer nele, praticá-lo e transmiti-lo para as gerações futuras. Nós assim, então, nós rejeitamos o conceito do catolicismo romano, porque o catolicismo romano eu superenfatizo o papel da igreja aqui, dizendo que ela não somente recebe a verdade, mas ela recebeu a verdade naquela época, mas continua recebendo novas verdades. O catolicismo romano crê em revelação contínua, através do magistério católico e do Papa falando ex cátedra, falando infalivelmente. E é daí que vem as doutrinas, por exemplo, a respeito de Maria, do purgatório, que não tem fundamento bíblico nenhum. Mas para a Igreja Católica, a Bíblia não é a única regra de fé e prática, porque Deus continua a trazer revelação através do sucessor dos apóstolos, que seria Pedro. Segunda conclusão que nós queríamos tirar aqui é que você percebe que Paulo já está introduzindo o conceito de que a verdade seria transmitida de geração em geração pelas igrejas fiéis. Grande é o mistério da piedade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela é a detentora da verdade, ela preserva a verdade e ela transmite essa verdade de geração em geração. Não, como eu disse, mediante revelações, mas a transmissão da Escritura, onde a verdade está inspiradamente registrada. A terceira aplicação que eu queria trazer aqui, ou conclusão, é que a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, ela subsiste, ela existe aqui nesse mundo, em meio às igrejas locais, entre todas aquelas que professam em verdade esse mistério revelado. Então isso pode parecer que eu estou sendo generoso demais, não é? Alguns vão dizer, todas, pastor? Aqui eu vou apelar um pouquinho para a Confissão de Fé de Westminster,
onde no capítulo sobre igrejas faz uma declaração que eu sempre achei muito valiosa e muito útil. Ao definir igreja como sendo exatamente isso aqui, a igreja do Deus vivo, que é composta de todos os crentes que professam a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho, e a confissão de fé ela dá três marcas do que seria uma verdadeira igreja, ou seja, uma igreja local, que é a expressão da verdadeira igreja de Cristo, que é a pregação fiel do evangelho. Sem pregação fiel do evangelho, aquilo ali não é igreja, pode ser tudo, menos igreja. Então, pregação fiel do evangelho, a celebração correta dos sacramentos, batismo e ceia, ou seja, uma igreja que batiza quem não deve ser batizado e que dá ceia a quem não deve receber ceia, menospreza os sacramentos que o Senhor Jesus, ou ordenanças que o Senhor Jesus deixou, ela não pode ser considerada uma verdadeira igreja. E o exercício da disciplina, uma igreja que não disciplina os seus membros, que não corrige os seus membros, às vezes, infelizmente, com medidas mais graves e severas, não é uma verdadeira igreja. É uma igreja onde todo mundo faz o que quer e fica por isso mesmo. Pregação da palavra, sacramentos e disciplina. As três marcas da verdadeira igreja. E aí, com base nisso, a confissão de fé diz o seguinte: dependendo da maneira como essas três marcas são exercidas, existem igrejas mais puras e menos puras. Quanto maior for a fidelidade à palavra de Deus, aos sacramentos e à disciplina, mais essa igreja será pura e melhor ela vai refletir a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E agora eu vou citar as palavras da confissão. Mas há igrejas que se desviaram tanto que, na verdade, são apenas sinagoga de Satanás, que é um termo que é usado na Bíblia. Sinagoga de Satanás, porque já se desviaram da pregação da palavra, da celebração do sacramento, não tem disciplina, é uma zorra, cada um faz o que quer, não tem moralidade, não tem ética, não tem conduta, não tem nada. Quando chega nesse ponto, quando não prega mais a palavra de Deus, quando não há mais zelo e cuidado sobre as ordenanças de Deus, então, na verdade, ela se desviou tanto que não é mais a igreja, não expressa mais a igreja do Deus vivo. Foi isso que os reformadores acharam que tinha acontecido com a Igreja Católica na Idade Média. Por isso eles queriam começar uma reforma e por isso que eles foram expulsos, porque eles achavam que a igreja havia se desviado a esse ponto e que era preciso voltar ao Novo Testamento, uma reforma profunda e uma reforma radical. Está na moda falar sobre avivamento, né? É só isso que eu vou dizer também, não vou falar mais nada. Está na moda falar sobre avivamento, mas para mim, avivamento é isso aqui. É quando a igreja, ela volta aos seus fundamentos, ela de fato se torna a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você pode ter emoções, você pode ter gritaria, você pode ter todo tipo de manifestações, mas se isso não produzir pureza nessas três áreas, então nós estamos labutando em vão. Mas eu disse tudo isso para dizer também o seguinte, que a igreja do Deus vivo, ela é maior do que a sua denominação, é maior do que a minha denominação. Isso é importante porque às vezes a gente acha que, né, só somos nós mesmos, e que os outros são meia boca ou qualquer coisa assim. A verdade é que a igreja de Deus, ela é maior, o reino de Deus é maior do que a sua denominação, é maior do que o seu grupo. Deus tem os seus eleitos, Deus tem o seu povo espalhado pelo mundo. Eles podem divergir em questões do tipo forma de batismo, sistema de governo, sistema de liturgia e outros detalhes, a questão de dons espirituais e tudo mais. Tudo isso pode haver divergência. Mas os verdadeiros cristãos, a igreja de Deus, eles vão confessar essa verdade aqui. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Todo aquele que confessa isso é meu irmão, e eu quero comunhão com ele. Ainda que a gente vai ter uma briga a respeito de determinada situação, mas nós podemos brigar em paz, não é? E continuar unidos, sem cancelar o cidadão no Twitter, né? E a última coisa, meus irmãos, é a importância de vermos as igrejas à luz desse ensino.
Paulo, como eu disse, ele não está falando de templos ou locais de adoração, mas das comunidades cristãs, dos crentes de uma localidade. Isso significa que a gente não pode proceder de qualquer maneira. Na verdade, é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós não podemos proceder de qualquer maneira na igreja de Deus. Exatamente pelo que ela é, a importância dela. É a ela que Deus confiou a verdade, esse credo aqui, que é o centro do Evangelho, esse mistério foi confiado à igreja. Portanto, é através da igreja que essa verdade é transmitida ao mundo. Eu estou querendo enfatizar a importância da igreja, porque eu sei e vocês sabem que tem muita gente que não vê importância na igreja. A importância da igreja é isso. E chega ao ponto, é tão importante isso que várias das confissões reformadas elas chegam a afirmar que fora da igreja não existe possibilidade ordinária de salvação. Fora da igreja não tem possibilidade ordinária de salvação. Quando falo ordinária, é comum. Não existe possibilidade. Por quê? Porque a verdade foi dada à igreja. Ela que recebeu essa verdade e é ela quem transmite essa verdade. Transmite essa verdade. Eu não creio que nós possamos dizer que não exista crente verdadeiro fora de uma igreja local, porque eu creio que existe. Há pessoas que são crentes, mas que no momento, por uma situação ou outra, elas não estão ligadas a uma igreja local. Mas cedo ou tarde ela vai querer estar. Ela vai perceber a necessidade, vai amar a igreja local, porque é ali que está a verdade, ali é a coluna e baluarte da verdade. Então, termino com algumas aplicações. Primeiro, se você é católico romano, está aqui nessa noite, bem-vindo. Se você está me seguindo pela internet, bem-vindo também. É isso aqui que é a sucessão apostólica. A sucessão apostólica não se dá através de pessoas sucedendo umas às outras, mas de igrejas que transmitem de uma geração a outra a verdade dos apóstolos que Deus confiou. A verdadeira sucessão apostólica não é de um bispo para outro bispo até chegar em Francisco, mas é a transmissão da verdade de Deus através das Escrituras. E essa é a diferença principal entre os protestantes e os católicos, se você quiser saber. É no que diz respeito a isso. Também, aqui, como eu já falei sobre isso, vou voltar a dizer, essa passagem nos ajuda a ver o reino de Deus bem maior do que os limites da nossa denominação. Aqui uma palavra aos pastores e líderes das igrejas que estão aqui e que estão nos acompanhando. Reveja seu conceito de igreja, reveja o seu conceito de chamado ao ministério e reveja o seu ministério à luz do que Paulo está dizendo aqui. Se a igreja é coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo, e você sente que Deus chamou para pastorear a casa de Deus, a importância do ensino. Entende agora por que nós enfatizamos tanto a importância do ensino? Porque Deus confiou a verdade, ela é coluna e baluarte da verdade, Deus confiou a verdade à sua igreja. Se você é pastor da igreja, a sua tarefa é conhecer esse mistério, conhecer essa verdade e ensinar essa verdade. E você pode fazer isso aconselhando, visitando, pregando, ensinando. Há muitas maneiras de fazer isso. Uma das consequências disso aqui é a centralidade da pregação no culto e a necessidade de que a pregação ela seja bíblica. Que ela transmita a palavra de Deus, que não seja contar experiência, fazer o povo se divertir, o povo sair se sentindo bem, sem convicção nenhuma de pecado ou de verdade, sem ter sido transformado ou confrontado pela palavra de Deus. E por último, se tem algum querido irmão ou irmã desigrejado ou desigrejada aqui nessa noite, pare de ser desigrejado. Você é muito bem-vindo, você já pode começar a se igrejar aqui. Nós lhe recebemos com muito carinho, com muita alegria, mas eu espero que hoje à noite você tenha percebido a importância da igreja local, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar. Ó Pai, nos ajuda a ver a importância da comunhão, da fraternidade, da união uns com os outros, de procedermos na igreja de conformidade com aquilo que o Senhor nos ensinou, pregar a palavra, celebrar os sacramentos, exercer a disciplina, nos instruir, nos confortar, nos consolar, nos ajudar mutuamente. Nós pedimos que Tu abençoes os pastores que estão aqui nessa noite, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, missionários, aqueles que nos seguem ao vivo também. Desperta em nós amor pelo Teu povo, amor pela Tua igreja,
Abre os nossos olhos para ver a importância da tua igreja. E nós oramos, ó Deus, também que o Senhor toque no coração daqueles que estão tristes, que foram magoados por membros de igrejas, que foram feridos, que estão ressabiados, desconfiados, temendo sofrer outra vez. Ó Deus, permita que no meio dos erros que marcam a igreja militante, eles possam enxergar a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. É o que nós te pedimos, suplicando por um avivamento verdadeiro em nosso país. Em nome de Jesus. Amém.